E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zeca, ainda com essa voz aqui de tosse, né? Marcado por muitas noites inquietas. E hoje eu vou falar sobre O Pequeno Príncipe, esse livro que é um clássico e que eu reli ele recentemente para poder fazer esse, porque a primeira versão que eu li ela era em francês e aí até não tinha certeza de que se eu realmente tinha entendido o que tinha acontecido no livro, tá? Essa versão aqui é da Agir e ela conta com um pedaço aqui falando, um pedaço antes do texto, falando sobre a vida do autor. É bem interessante. É geralmente aquela parte que a gente pula, mas eu li dessa vez porque eu já sabia o final da história, então tudo mais. E hoje eu vou falar sobre o Pequeno Príncipe, tá? E por último eu falo um pouco dessa história, de como eu achei esses livros e assim por diante, tá? Então vamos começar esse ler pra quê? O Pequeno Príncipe, eu vou estar falando aqui duas coisas sobre ele no final do meio que um spoilerzinho, porque eu acho que todo mundo deve ter essa experiência de ler O Pequeno Príncipe, tá? O Pequeno Príncipe ele foi um livro feito pelo Antoine de Saint-Exupéry, que era um piloto de avião e tudo mais. O que aconteceu realmente na vida dele foi que em determinada rota que ele fez, ele ficou preso num deserto e aí, mano, quase morreu, mas ele achou alguns habitantes ali, conseguiu sobreviver e depois ele acaba perdendo um pouco a fé na humanidade por vários motivos, tá? Não só pela guerra, mas ele vai depois desse incidente, ele vai ficando uma pessoa cada vez mais triste, até que convencem ele a fazer um livro infantil até mesmo para tentar ali reanimar esse lado dele, e ele vai fazer o Pequeno Príncipe. E a história do Pequeno Príncipe é como se fosse uma inserção de um personagem fictício nessa vida real dele, tá? Nesse acontecimento real, tá? Então não existiu realmente ali um menininho que estava viajando de planeta em planeta e veio parar aqui na Terra e depois foi falar com uma flor, uma raposa, tá? Então, assim, e aí eu vou contar no final o que, que eu acho que quem realmente é o Pequeno Príncipe, entende? Então é basicamente isso a história, tá? O Antonois, o Exupéry, ele tá tentando ali voltar pra casa dele. O avião dele quebrou e aí ele conhece o Pequeno Príncipe, que é um garotinho ali loiro, entende? Que fica fazendo um monte de pergunta e o cara só quer arrumar o avião pra ir embora. E o menininho fica lá, não, me desenha aqui um carneiro. Aí ele desenha um carneiro todo feio. Não, mas eu quero um carneiro bonito. Aí desenha um carneiro dentro de uma caixa lá pra ver se o menino aceita, entende? E assim por diante. E aí depois o menino vai contando da jornada dele, que ele conheceu adultos, né, pessoas grandes, que ele não fala adulto no livro, ele fala pessoas grandes. E aí o menino conhece várias dessas pessoas e vai falando, ele conhece um bêbado, conhece um vaidoso, porque isso é uma crítica às pessoas adultas, tá? O Saint-Exupéry, ele não queria ser piloto de avião, não queria fazer isso, ele queria fazer mesmo, eram artes, só que as pessoas desmotivaram ele no início, entende? E depois na vida adulta dele ele voltou pra isso, ele fala, né, que ele não aprendeu a desenhar muito bem, tanto que você vê aqui, mano, essas aquarelas aqui, eu não vou ficar criticando a arte de ninguém, mas, mano, é chapada, velho, isso aqui é menina aqui muito doido. Então, assim, tem uma coisa dessa, sabe? E aí, no final das contas, ele consegue, né, voltar para casa. E o livro tem essa questão, né? Cadê a moral desse livro? Agora eu vou falar de uma parte explicando um pouco mais, e é uma parte com spoilers, tá? Eu falei antes que ele voltava pra casa, mas, cara, tipo assim, isso é uma coisa que não tem realmente um spoiler. Isso foi o que aconteceu na vida real dele, então vai acontecer também no livro, vai lá ler. Cara, você lê numa sentada, tá? Esse livro aí, você encontra online, compra físico, seja o que for, lê Pequeno Príncipe e depois volta pra cá, aviso de spoiler. Beleza, o que que acontece? O Saint-Exupéry, beleza, ele foi lá, caiu, chegou o Pequeno Príncipe e aí ele começa a contar a história dele. Então ele vai visitando, antes dele vir para a Terra, ele foi lá, visitou tinha um planetinha dele que tinha uns vulcões, tinha uma florzinha que ficava abusando dele lá, fazendo ele de gato e sapato. E aí ele decide partir porque ele quer amigos, né? Ele queria amigos, ele queria conhecer o mundo. E ele vai viajando de planetinha em planetinha, conhecendo as pessoas, tá? O que ele conhece não são habitantes desse planeta, tá conhecendo as pessoas, a fase adulta do Saint-Exupéry.
porque. E aí ele vai lá. Então ele conhece um cara que era vaidoso, que pra mim assim, é um dos piores tipos de gente do mundo, que o cara só pensa nele. O menino chega lá e ele fala assim: então, bate palma que eu levanto meu chapéu pra você. Aí o pequeno príncipe bate palma e ele fica levantando o chapéu. Então, assim, o cara é muito vaidoso. Conhece um rei que mora num planeta que só tem ele mesmo e não tem sobre o que governar. Mas ele tem uma frase muito interessante que ele fala assim: ó, você não pode atribuir às pessoas. Ordens, missões que elas não possam cumprir, porque ele fala que ele ordena as estrelas que brilhem, só que isso é uma coisa que elas já fazem naturalmente, então é uma coisa bem interessante de se pensar, só que é um rei que ele fica no final das contas pedindo pro Pequeno Príncipe ficar no lugar lá, porque ele não quer ficar sozinho, né? Não tem ninguém para governar com ele. E o Pequeno Príncipe cai fora. Aí ele conhece um bêbado que bebe porque tem vergonha de beber e é outra pessoa ali miserável e ele também não sente vontade de ficar no lugar daquele. E é uma crítica às pessoas grandes. Todos esses personagens que ele visita nesses planetas são as pessoas grandes, que no início, né, são os adultos. No início, ele fala que quando você é criança, você tem uma série de liberdades, você é outro tipo de ser. Quando você cresce, parece que você só se preocupa com números, né, com dinheiro, você não tem tempo pra nada, você perde essa magia. Depois ele visita um geógrafo que tem um grande conhecimento, mas nunca explorou o que está nos mapas que ele analisa. Ele conhece um cara que é rico, mas ele acha que ele é rico porque ele conta estrelas e não porque ele tem dinheiro, entende? E aí no final das contas o Pequeno Príncipe manda assim uma na lata, velho, que deixa o cara sem palavras. Ele fala assim: do que adianta você ter as estrelas se você não é útil para as estrelas? Porque eu sou útil para as minhas flores, para os meus vulcões, porque eu cuido deles e eles cuidam de mim. E, mano, o cara fica sem palavras. Então, assim, tem muitas dessas frases que deixam você pensar deixam você pensando o resto da semana. Depois o Pequeno Príncipe vai cair nesse deserto, conversa lá com ele e fica vagando, né, à procura de respostas. Conhece uma raposa e tem um dos diálogos mais, cara, mais tristes que, assim, eu chorei quando eu tava lendo assim. Porque eu sou muito emotivo mesmo, tá? Não é uma coisa muito emocionante. Mas a raposa simplesmente fala assim pra ele assim, ó, me cativa. Aí ele fala assim, cativa, o que é cativar? É você se tornar amigo de algo, né? De alguém assim. E a partir do momento que você se torna amigo, você se preocupa com essa pessoa, você vai pensar nessa pessoa e você também vai ser cativado. E você é responsável por tudo que você cativa. E aí no final ele cativa essa raposa, né? Porque ela queria realmente um amigo. E no final ele tem que se despedir dela, cara. É uma coisa muito triste, né? Porque quem é que vai cuidar dela agora? Que os caçadores vão querer matar ela e assim por diante. E é uma coisa muito triste. E depois ele vai continuar andando, vê que tem mais flores ali, que a flor dele não era única. E no final das contas ele acha uma jiboia, tá? Uma jiboia que quer picar ele e tudo mais. E aí é uma parte do livro que eu não entendo. Eu não entendo realmente se ela picou ele, se ele morreu quando ele vê uma estrela e ele voltou pro planeta dele. Porque, cara, é uma bizarrice, entendeu? No final, esse livro, assim, ele não tem um ponto, assim, muito forte de realidade. E agora no final eu vou falar o que eu acho que era o Pequeno Príncipe mesmo, tá? Mano, assim, sem viagem no tempo, sem ficção científica, eu acho que o Pequeno Príncipe é a versão infantil, é a personificação da infância do Saint-Exupéry, entendeu? O Saint-Exupéry, ele cresce, vira um adulto, ele se decepciona totalmente com a humanidade, com as pessoas por causa da guerra, por causa dos adultos que só pensam em números, que só pensam em suas vaidades, só pensam em si mesmos e não tem nenhum amigo, entende? O Saint-Exupéry, ele tem essa coisa dele, ele só tinha, acho que um amigo, sabe? Ele sempre foi uma pessoa, assim, muito abatida. E o Pequeno Príncipe, quando ele foi cair lá, não é que ele viu realmente um garotinho lá de carne e osso. Eu acho que, mano, tava lá um sol quente, sem água, entendeu? E com o avião dele quebrado, era tanta coisa que o cara começou a pensar na vida dele, refletir sobre isso e pensou, entendeu? Naquele gosto de infância, naquilo como era bom quando eu era criança e acabou, entre aspas, encontrando o Pequeno Príncipe, entendeu? Reencontrando a sua infância através dessa peregrinação ali em busca realmente de sobreviver, porque o cara podia morrer. E outra coisa, o Saint-Exupéry, se eu não me engano, ele desapareceu. Ele escreveu um livro sobre a guerra, escreveu o Pequeno Príncipe, pegou um avião um dia desapareceu. Pelo menos foi o que estava aqui na biografia que vem junto com essa edição da AG aqui, tá? Eu não sei se, não sei o que, na biografia ele apareceu depois. Se apareceu depois, apareceu depois. Aqui tá dizendo que ele desapareceu. Então, assim, talvez o cara, mano, tenha se
se, assim, tava aqui, ó, por aqui já com a humanidade, pegou o avião dele, mano, foi pra algum lugar aí, sei lá, sumiu, entendeu? Então, assim, o Pequeno Príncipe, pra mim, é a infância dele, a personificação da infância dele, essa inocência, essa busca por amigos, essa questão, assim, de sempre questionar, porque o Pequeno Príncipe tem uma coisa, assim, que se ele faz uma pergunta, ele não vai te deixar em paz até você responder essa pergunta dele. É uma coisa que as crianças fazem e os adultos não fazem. Você fala, ah, o céu é azul. Aceita que o céu é azul, entendeu? Então, assim, lógico que o céu é azul, mas vocês entenderam. E aí o Saint-Exupéry faz essa crítica às pessoas, os adultos, que quando se tornam adultos, todos nós já fomos crianças, mas quando a gente se torna adulto, que é um processo natural do nosso amadurecimento, parece que a gente perde um pouco, entende? Da nossa, da nossa essência. E aí ele faz uma grande crítica, e eu acho que essa é a magia do Pequeno Príncipe, entendeu? Agora, porque ele é um príncipe, eu não sei e vocês vão me falar nos comentários, tá? Me digam aí o que, é que vocês acharam desse Lê Pra Quê. Em breve eu tô terminando o Gombrich, vou trazer ele pra cá e vamos falar um pouco dele ali. Acho que vai dar uns 20 minutos de vídeo, mas é isso aí, tá? Redes sociais estão na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte. Mas se gostou, então dê like triplo, se inscreve e comenta, tá? Redes sociais estão na descrição. Facebook, Instagram e Twitter. Meus twitters lá de ilustrador e Instagram também. Me segue, vamos ficar forte aí pro Zé conseguir emprego nessa área, tá difícil. Vamos lá. Se você quiser contribuir com o canal para eu continuar fazendo esses Lês Pra Quê, você pode doar R$ 10 segundo um livrinho de receitas virtual, você pode doar R$ 20 segundo um livrinho e papel de parede para o seu computador e para o seu celular desenhados por quem? Por Moá. Exactement, mon frère. E é isso aí, tá? Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui!